Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a esse espaço que é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Pessoal, hoje eu tô aqui para trazer um assunto bem interessante para vocês, que é sinais que você é um médium, que você tem uma mediunidade ostensiva. Tá? Então hoje eu quero falar para você que está iniciando dentro da espiritualidade, ou você que é totalmente assim inexperiente, mas sente um chamado sobre a mediunidade e explicar algumas coisas que talvez possam estar acontecendo com vocês. Mas antes de trazer esse assunto relevante, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva caso você não seja nosso inscrito. Isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. A meta é 100 mil. Compartilha esse vídeo, põe no grupo lá de espiritualidade, põe no grupo do terreiro, envia aí para aquele amigo que também gosta de espiritualidade. Ajuda nós aí a atingir todo o nosso potencial aqui na internet, beleza? Gratidão. Pessoal, vamos começar explicando o que é mediunidade. Mediunidade é sensibilidade, tá? A gente pensa em mediunidade, já lembra lá do Chico Xavier, né? Escrevendo as cartas, pensa na incorporação dos espíritos descendo e tal, pessoas que têm visões do futuro, que escutam espíritos, né, ouvem vozes. Isso é o que entra no nosso imaginário quando a gente fala de mediunidade. Porém, mediunidade é um processo muito mais amplo e diverso que isso, tá? Existem dezenas de tipos diferentes de mediunidades, desde essas que eu narrei até outras mediunidades. Por exemplo, existe a xenoglacia, que é a mediunidade de falar em outras línguas. Existe a mediunidade de desdobramento, que é a mediunidade de poder agir, né, e fazer coisas enquanto dorme. Existe a mediunidade de projeção astral, né, que você não está dormindo necessariamente, mas você entra num estado de meditação e consegue ver coisas, né, interagir ali no plano espiritual. Existe a mediunidade, por exemplo, olha que interessante essa mediunidade. Existe a mediunidade de materialização, onde o médium consegue materializar objetos físicos, tá? É um tipo de mediunidade rara, mas que existe, tá? Então, assim, eu vou falar sobre ela no futuro. E se vocês gostarem desse vídeo, né, comenta aqui embaixo. Gilberto, explica mais sobre mediunidade. Eu posso estar trazendo mais conteúdo, explicando cada uma das mediunidades, né? Explicando mais coisas sobre isso. Mediunidade nada mais é do que sensibilidade. A pessoa se torna sensível às energias do ambiente, tá? Então, assim, pode ser de captar a emoção do outro, pode ser de sentir as energias do ambiente, de ver coisas, sonhar com coisas, né? Então, a mediunidade ela é muito ampla. Todo mundo é médium, tá? Então a gente tem que tirar essa ideia do médium como o eleito, como... Não, todo mundo é médium, todas as pessoas o são. Eu costumo associar o desenvolvimento mediúnico com a academia. Todo mundo já tem toda a musculatura formada, músculo não se forma, músculo se desenvolve, né, dentro da academia. E aí fica aparente, fica bonito, parece que o cara cresceu, parece que a menina cresceu, mas não, ela só lapidou, ela só desenvolveu. E é a mesma coisa. Existem pessoas que pelo seu desenvolvimento acabam, né, tendo uma mediunidade mais bonita, mais perceptível. Existe aquela pessoa que não faz nada, que é um sedentário mediúnico, e aí que a mediunidade dela fica atrofiada, quase imperceptível. E é o que acontece. Mas todo mundo é médium. Existe a mediunidade de prova e a mediunidade de evolução. Esse é assunto para outro vídeo. Mas basicamente existe aquela mediunidade onde o espírito que tem aquela mediunidade precisa trabalhar, a vida dele não anda se ele não trabalha. Depois, se vocês quiserem que eu explique mais sobre isso, comenta aqui embaixo. Gilberto, explica mais sobre esse negócio da necessidade de desenvolver. Existe a mediunidade evolutiva, que é aquela mediunidade onde o espírito, ao longo de suas vidas, foi lapidando, evoluindo, crescendo e adquirindo esses dons. E aí a mediunidade se torna um dom. Tá? Olha que coisa interessante. Ela pode ser, entre aspas, uma maldição ou ela pode ser um dom. A mediunidade, então, ela vai dando sinais. Essas pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, o que é uma mediunidade mais ostensiva? É aquela que dá mais sinais, aquela pessoa que ela tem, assim... Isso não está associado à evolução moral, não. Essa mediunidade de prova, como eu te falei, às vezes são espíritos
muito densos, muito materialistas, mas que têm uma mediunidade desequilibrada. E o seu materialismo, os excessos sexuais de bebida, os excessos de maus pensamentos, os excessos de emoções densas, fazem, né, com que essa mediunidade seja ainda mais conturbada, porque pela lei da atração, médiums são alvos fáceis, né, de obsessores, porque os médiums eles emanam uma energia que é um manjar para espíritos. Só que quanto mais a pessoa tiver uma boa vibração, mais protegida ela é e mais cercada de espíritos de luz. Em contrapartida, quanto mais materialista, negativo, mais cercado de espíritos negativos que começam a vampirizar. É onde a gente vê, por exemplo, aquelas pessoas que bebem e incorporam entidades negativas, quiumbas, eguns, obsessores, né? Então, assim, todo mundo sabe de gente que é assim, talvez o seu grupo de amigos seja assim, talvez você seja assim. Isso é mediunidade mal cuidada e péssima frequência no dia a dia, porque a culpa é do médium. Tá? Essa coisa de baixou espírito bebendo, médium que tá errado, espírito ignorante e médium desequilibrado. Não é assim, gente. O processo de incorporação é um processo lindo, mas que só acontece no momento apropriado, sabe? Onde os dois têm ali um propósito. A incorporação, assim, ela é quase uma possessão. E a gente sabe que ela gera, às vezes, machucados emocionais e físicos, tanto no médium quanto nas pessoas próximas. Então vamos lá, já me estendi muito falando sobre alguns aspectos de mediunidade que cabem em outros vídeos futuros. Mas 5 sinais que mostram que talvez você tenha uma mediunidade e que você precise, né, cuidar dela, estudar, desenvolver, lapidar. Sonhos. Sonhos com frequência, sonhos que muitas vezes se interrelacionam com a realidade. Como assim, Gilberto? Porque todo mundo sonha, tá? A gente sonha toda a noite. Mas existem pessoas que têm sonhos assim. Você sonha com a pessoa, depois, pouco tempo depois, ela falece, ou pouco tempo depois, alguma coisa muito ruim acontece com ela. Isso é sinal claro de mediunidade. O sonho é um momento onde a gente está na mesma frequência do planeta. Então, quem tem uma sensibilidade maior capta as informações do planeta, principalmente das pessoas ao seu redor. Então, sonhos assim, e geralmente são sonhos confusos, sonhos que mexem com o seu emocional, sonhos recorrentes e que, como eu falei, se interrelacionam com a realidade. Isso é um sinal claro de mediunidade. Quem tem essa mediunidade, desenvolve ela, com o tempo começa, por exemplo, a ter sonhos maravilhosos nas colônias de luz, conversa com o mentor enquanto dorme, uma conversa muito tranquila, sabe? O sono é mais prazeroso, porque quando você não está com isso desenvolvido, o sono é horrível, né? Quem tem essa experiência sabe disso. Segundo sinal de que você tem mediunidade, vozes na sua cabeça. Gilberto, mas todo mundo fala sozinho, todo mundo tem pensamentos difusos. Mas eu vou ensinar um macete para vocês. A voz fala em terceira pessoa. Ele não podia falar assim com você num relacionamento. Quem que fulano pensa que é para falar assim com você? Você merece mais que isso. Larga ele. Ou assim, pode ser até um mentor dizendo pra você largar. Mas assim, é obsessivo. Não, fulano tá mentindo pra você. Presta atenção. Ele não gosta de você não. Por que terceira pessoa? Se fosse um pensamento seu com você mesmo, você ia falar, fulano não podia falar assim comigo. Fulano não deve me tratar assim. E é assim que a obsessão começa. Os espíritos impondo as coisas. Né? E aí, Gilberto, mas qual que é a diferença? Como é que eu sei que não é um mentor que está me dando bom conselho? Mentor não é fofoqueiro. Mentor não quer colocar ódio no seu coração. Mentor não quer colocar cisma, não. Se está colocando ódio, medo e cisma, não é mentor, meu amor. É obsessor. Tá? Então isso é um sinal claro de mediunidade. E assim, tem gente que tem isso a um nível compulsivo, isso se torna retroalimentável, porque assim, o espírito implanta ali o veneno e sai, o resto é a gente. Aí a gente começa, não, ele não pode falar assim comigo, mas a primeira coisa foi, ele não pode falar assim com você. Sinal claro de mediunidade. Terceiro sinal que mostra, né, que existe aí mediunidade que precisa ser trabalhada para você, que é o seguinte: as pessoas elas têm uma reação estranha com você. Por exemplo, assim, nossa, Gilberto, isso é tão complexo de explicar, mas eu vou tentar explicar para vocês. Tem pessoas que querem ficar perto de você, as coisas estranhas começam. Do nada alguém vem tipo assim e te ataca. Acontece demais, assim, uma pessoa dá um ímpeto e te ataca,
Obsessores usam outras pessoas para isso. Do nada alguém vem e assim te conta a vida dela todinha. Porque como você é médium, você é quase uma porta viva para o plano espiritual. Então muitas vezes você está com um mentor próximo de você, as pessoas quase, assim, não é consciente, mas elas falam com você querendo conversar com o seu mentor. Tá? Eu acho que quem vive essa experiência vai saber explicar bem isso. Tá? Então as pessoas se comportam diferente, algumas pessoas, e às vezes em religiões diferentes, pastores, pais de santo, espíritas, né? Fala que você tem algo especial, que Deus tem um propósito na sua vida, né? Na voz do pastor. Olha, fulano, você tem mediunidade, ou você tem uma energia boa, né? E tal. Então, assim, isso é sinal também de mediunidade. Quarto sinal de mediunidade: ver vultos, ouvir coisas, só que ruídos, tá? A mediunidade, como ela não está desenvolvida, ela é quase uma televisão ali que tá tudo chuviscando. Lembra da televisão analógica, né? Tudo chuviscando? É mais ou menos isso. Mas aí de vez em quando não aparecia a imagem ou saía um som da TV, acontece isso também. Você começa a escutar umas coisas meio aleatórias, começa a ver umas coisas assim, é assim, com muita frequência. Sinal também de mediunidade. Quinto sinal de mediunidade, né, que precisa ser trabalhado, que precisa ser atencionado. Um sexto sentido muito apurado. Esse sexto sentido é a mediunidade que se lapida naturalmente mais fácil, tá? Todo mundo, ou boa parte das pessoas tem, como eu falei, varia de pessoa para pessoa, mas o sexto sentido é uma coisa que a gente acaba naturalmente traduzindo. Você bate num amigo, você sabe, ó, fulano vai me dar problema daqui a algum tempo. E é dito e feito. Fulano vai voltar com ciclano. É dito e feito. Esse sexto sentido, e aí esse é mais fácil, porque ele se lapida sozinho. Porque como ele não depende de um trato religioso, como ele não depende assim de muita coisa, a gente costuma dar mais ouvidos, né, a ele. Então dá para desenvolver ele naturalmente. Esse sexto sentido, é claro, todo médium tem esse sexto sentido muito apurado, de antever certas coisas. Tá bom? Pessoal, esses são os 5 sinais básicos sobre mediunidade. Se você identificou um ou mais desses sinais, comenta aqui embaixo, tá? A gente vai vendo aí os médiums que estão aqui. Se quiserem mais conteúdos, né? Caso queiram, comenta aqui embaixo também que eu vou trazer vários vídeos. Tem muitos desdobramentos para falar sobre mediunidade aqui no canal. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!